No dia de ontem, 15 de janeiro de 2026, tombou mais um herói da sociedade baiana. O cidadão Oginiésio Pereira Salomão. Um filho, um pai de família, um esposo e também um policial militar. Alguém que decidiu, dentre todas as possibilidades de carreira e atividade profissional, ser oficial da Polícia Militar da Bahia e dedicar a sua vida para defender o próximo, mesmo com risco da própria vida. Em função dessa atividade, em função dessa escolha, ele teve a sua vida ceifada ontem, covardemente, por um criminoso que não teme a justiça, não teme a polícia, não teme as leis que nós temos vigentes em nosso país. Antes de quererem desqualificar esse protesto, essa nossa fala, eu quero aqui dizer que ela não tem viés político partidário, não sou candidato a nada, e tampouco ela tem viés ideológico. O único viés, o único fundamento é chamar a atenção da sociedade, do governo, para que olhe para esses homens e mulheres que todos os dias saem de suas casas para honrar um juramento de defender a sociedade. Sensibilizar você, cidadão e cidadã, que hoje está refém dessa criminalidade, desse estado de violência que está em nosso estado, que olhe para esses profissionais e se indigne quando acontece um fato como esse, quando o cidadão, quando um herói tomba, você está menos protegido. É preciso que nós não naturalizemos situações como essa, que não acordemos todos os dias e demos continuidade às nossas atividades. É preciso dar um break, uma parada. É preciso que a gente pare e tente entender o que foi que aconteceu e evitar que novos heróis venham a tombar. É preciso que a marginalidade, aquele que decide por ser criminoso, ele tenha medo da polícia militar, ele tenha medo das leis. Nós temos informações de que o indivíduo que tirou a vida do capitão Salomão, ele já tinha diversas passagens pela polícia. Então, é um cidadão que já passou pelo sistema, mas que o sistema não conseguiu dar conta dele. É preciso de uma reflexão profunda. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso que você, cidadão e cidadã baiano, entenda que é preciso cobrar, é preciso discutir, é preciso reivindicar junto ao governo, principalmente, que esses profissionais sejam valorizados. Porque o capitão Salomão deixa a esposa, deixa 2 filhos, que agora vão passar necessidade. Porque o estado da Bahia é um dos que pior remunera o seu policial e bombeiro militar. Hoje, para complementar a sua renda, para trazer dignidade, mais de 40% ou 50% da sua renda, ela advém de serviços extras. Ela advém de uma gratificação que depende da indicação do governador, da nomeação do governador, para que o militar ele possa ganhar um pouquinho a mais, de forma digna. E governador, a maioria da tropa, não só dos oficiais, não tem acesso ao símbolo, ao cargo comissionado. A maioria não vai ter, mesmo aqueles que recebem, nem condição de incorporar isso no seu salário quando vão para a reserva. A maioria não tem condições, governador, de tirar hora extra para complementar o seu serviço. E esse oficial que tombou, ele não tombou porque ele é um cidadão que desenvolvia qualquer atividade. Ele tombou porque ele não tinha alternativa naquela situação. Porque ele é militar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Mesmo quando ele larga o serviço, quando ele tira a farda, ele está de serviço. Porque a lei nos impõe. E porque a situação hoje, uma vez identificado sendo policial militar, ele só tem uma escolha: reagir, para se defender, para não morrer. E essa foi a escolha do capitão Salomão. Governador, um oficial que, assim como outros, com quase 20 anos de serviço e só teve uma promoção. Algo que não acontece em outros estados do país.
uma promoção em toda a carreira. Alguém que foi para a reserva não poderia estar num posto maior e trazer mais dignidade para a sua viúva, para a sua família, que também no estado da Bahia teve a sua lei de pensões transformada em algo que te retira direito dessas famílias, porque ainda é vista como privilégio por alguns. Não existe privilégio, governador. Para aqueles militares que aceitam defender a sociedade com risco da própria vida, não há déficit previdenciário. Nós temos um sistema de proteção dos militares. Esse sistema diz que é dever do Estado cobrir com a pensão. Então não há o que se falar em equilíbrio atuarial. É preciso que a gente qualifique o nosso discurso, qualifique as nossas discussões, quando a gente vai falar sobre valorização desses homens e mulheres. Não é possível que para ter um salário digno, a gente tenha que tirar hora extra, serviço extra. Algo que, nesse caso, a família não vai ter mais. Porque o salário que tinha 40%, 50% dessa condição, agora não tem mais, porque ele perdeu. Perdeu aquele ente da família, perdeu o militar. É preciso que a gente reveja a nossa legislação de pensões. A pensão especial. Ele morreu sim em decorrência da atividade que ele exerce, que ele abraçou. Não é possível que nós estejamos discutindo ainda alguns direitos que já estão vigendo em outros estados há muito mais tempo. Um fluxo promocional que garanta a esses militares galgar os seus graus hierárquicos, avançar dentro da hierarquia de forma regular, sem gerência política, que tenha uma pensão adequada para garantir que ele vá para a rua, vá enfrentar a criminalidade, todas as facções criminosas que estão aí ameaçando subjugar a nossa sociedade de forma tranquila, porque ele sabe que se ele vier a tombar, o Estado vai cumprir com a sua parte. Vai garantir o sustento da sua família. E não há o que dizer que é uma profissão de risco como qualquer outra. Não é. É a única profissão em que se morre se o criminoso identificar que você exerce aquela atividade. Se identificar que você é militar. É a única. Então nós seremos firmes, continuaremos sendo firmes contra a criminalidade, mas precisamos que o Estado cumpra a sua parte nesse contrato social. E que o cidadão entende que ele vai seguir por vocação para defender a sociedade, para ser mais o herói, mas que o Estado vai cumprir com a sua parte dentro desse contrato social, amparado pela sociedade que assim quer que os seus heróis tenham essa proteção. De salários dignos, de direito à promoção sem ingerência política, sem indicação, com objetividade, com transparência, e que as suas famílias tenham uma pensão digna, assim como acontece em outros estados. Então, essa é a nossa manifestação, o nosso protesto. Volto a dizer, não sou candidato a nada. Estou apenas numa condição hoje de presidente da Associação Força Invicta, que representa esses homens e mulheres que muitas vezes não têm voz e não têm condições de dizer o que é dito, o que precisa ser dito. Estamos tristes, estamos enlutados, mas estamos indignados. E essa indignação não pode ser nossa. Tem que ser do governador, tem que ser de todos os deputados da Assembleia Legislativa da Bahia e tem que ser principalmente sua, cidadão e cidadã, que quer exercer as suas atividades de lazer, de trabalho, quer viver livremente, exercer os seus direitos constitucionais. É preciso que vocês cuidem dos seus heróis. Força Invicta.